Olá, boas-vindas ao Instituto de Desenho Instrucional. Hoje nós vamos bater um papo sobre design de prompts de aprendizagem. Esse papo vai trazer para a gente insights sobre o que são os prompts de aprendizagem, por que eles são importantes para o design instrucional, como é que impacta o design instrucional como um todo e, principalmente, como é que a gente pode criar prompts que sejam eficazes e eficientes nessa nossa interação aí com as inteligências artificiais, tá bom? Olha só, se a gente for observar, desenho instrucional é uma abordagem sistemática para o desenvolvimento de experiências de aprendizagem eficazes e significativas. Envolve a criação de ambientes de aprendizagem que são cuidadosamente planejados e estruturados para atender às necessidades específicas do aluno e alcançar os objetivos educacionais definidos, né? Olhando para essa definição, sobre desenho instrucional, a gente pode ter uma grande certeza na vida: o design instrucional é sempre impactado. Impactado porque as necessidades de aprendizagem são alteradas, o público-alvo é alterado e, principalmente, o meio, a tecnologia, os caminhos, ferramentas são alterados. Então, falar de desenho instrucional há 30 anos, com certeza a gente falaria de técnicas e estratégias que são diferentes de falar, né, que nós falamos hoje enquanto técnica e ferramenta de DI. Falar de desenho instrucional há 10 anos, nós falaríamos de técnicas e ferramentas que eram diferentes de falar no DI hoje, no mundo em que existe a inteligência artificial, não é mesmo? Eu não preciso chover molhado, nós já temos muitos papos aqui sobre o que é inteligência artificial, os tipos de inteligência artificial, como é que essas inteligências estão impactando aí o mercado de maneira geral, mas claro, né, transparente, cristalino, que nós, designers instrucionais, somos aí impactados pela inteligência artificial o tempo inteiro, né? Desde o seu lançamento comercial, que a inteligência artificial é muito mais antiga do que novembro de 2022, mas com certeza essas inteligências artificiais generativas têm um impacto significativo no design instrucional. E impacta desde o que é mais óbvio, né, como produção de conteúdo, a inteligência artificial nos ajuda sim a criar materiais educacionais, né? E aí presta bem atenção, né, nos ajuda, né? Não cria por nós, ajuda, né? Como vídeos, exercícios, textos, e ajuda nessa criação de forma clara, de forma rápida, de forma eficiente, fazendo revisão, e até mesmo adaptando o conteúdo para atender necessidades específicas dos alunos que nós temos. A IA também tem impactado a forma com que a gente constrói a análise contextual. Se você já tem dados dos seus alunos, das experiências, relatórios dos seus ambientes virtuais de aprendizagem e não estão usando a inteligência artificial para te ajudar a analisar e impactar a análise contextual com esses dados, você está fazendo a análise contextual errada, né? Com a inteligência artificial, a gente pode melhorar muito esse entendimento que nós temos sobre os nossos alunos, como é que eles aprendem, como é que eles se comportam no processo de aprendizagem, no ambiente de aprendizagem, na LXP. A gente consegue identificar padrão de comportamento, padrão de desempenho, e com certeza isso ajuda muito na escopagem dos nossos projetos, né? Falando em escopagem de projeto, né, a inteligência artificial também impacta o nosso planejamento. Nos ajuda a organizar melhor, planejar, traz sugestão, outros vieses, é um excelente assistente para os nossos brainstorming aí, que às vezes a gente não tem tempo, ou às vezes não tem nenhum colega para a gente fazer um bate-bola, e aí a gente tem a inteligência artificial, que com certeza é um excelente parceiro, né? Quer aprofundar mais um pouco? Sai do óbvio. A inteligência artificial também tem sido aí uma força importante no processo de personalização da aprendizagem, porque permite
a personalização em larga escala. Vou repetir, larga escala. Então aquele sonho, né, de ter trilhas que são realmente personalizadas para 50.000 alunos, por exemplo, elas começam a se tornar possíveis por conta da inteligência artificial que adapta conteúdo, adapta estratégia e é realmente um apoio para transformar e para possibilitar essa personalização real com algoritmo de aprendizado máquina, com análise de dados, né, com vários sistemas de inteligência artificial que avaliam o desempenho do aluno, identificam os padrões de aprendizagem, trazem recomendações, né, trazem atividades, e isso permite que a gente construa experiências altamente adaptativas, que vão se ajustando ao ritmo, à rotina, ao estilo de cada aluno, né? Com a inteligência artificial, a gente também automatizou tarefas administrativas repetitivas do processo do design instrucional. E isso liberou para a gente tempo para ser mais criativo e mais estratégico, que é o mais importante, né? Então, os sistemas de inteligência artificial ajudam aí, né, na criação do conteúdo, na geração de exercícios e de atividades que são práticas, ajudam na avaliação, né? Podem nos ajudar no fornecimento desse feedback personalizado, real time, né, em tempo real. E a gente consegue, então, voltar para o que é criativo, voltar para o que é estratégico, porque é mais complexo na criação da experiência, né? Vamos combinar? A experiência é muito além de conteúdo e ambiente virtual de aprendizagem, né? E por fim, a inteligência artificial está dando show de bola quando a gente fala de análise preditiva e melhoria contínua. A inteligência artificial possibilita a análise avançada dos dados, né, para avaliar o quê? A eficácia das estratégias, né, de ensino, para identificar áreas de melhoria. E por meio da análise preditiva, né, os sistemas de inteligência artificial podem, por exemplo, prever o desempenho dos alunos. Podem, por exemplo, identificar os fatores do sucesso daquele aluno. E também pode prever que aquele aluno pode ser um aluno que vai evadir daquela experiência de aprendizagem. Mas além de te contar que o comportamento do aluno é um comportamento de evasão, ela vai sugerir para você várias intervenções para que você recupere esse aluno, não deixe ele evadir, né? Então, a gente consegue avaliar a eficácia e a eficiência, consegue testar a hipótese, consegue iterar continuamente para a gente otimizar e melhorar a experiência de aprendizagem. É ou não é o melhor dos mundos, né? E aí, como é que a gente faz para se beneficiar, né, de tantas coisas legais que a inteligência artificial pode trazer para nós enquanto designers instrucionais, né? Como é que é essa troca, né? Essa interação com a inteligência artificial acontece através dos prompts. Com certeza você já ouviu falar aí sobre prompt, né? O que é prompt, né? O prompt, pessoal, é como se fosse uma solicitação, um contexto, uma orientação, né? Quando a gente pensa nessa interação homem-máquina, como é que eu vou conversar com a inteligência artificial? O prompt é a maneira que você tem para interagir com essas máquinas. Então, é o comando, é a orientação que você dá para a máquina com aquelas instruções básicas para que a inteligência artificial devolva o que você está pedindo, né? A gente está super acostumado aí com o prompt, né? Ao longo do caminho de cada dia de maneira mais pontual, né? Mas é importante que a gente sempre tenha em mente que o prompt é o comando, é a orientação, é o que eu solicito para a inteligência artificial, tá? Contei para vocês que a gente está super acostumado com prompts. Quer um exemplo? Quem é que nunca Alexa tocar música ou Alexa
programar o despertador, ou Alexa, qual a previsão do tempo hoje, né? Ou até o Alexa desligar. Quantas coisas você pede aí para sua Alexa ou para o seu assistente no seu telefone? Então, o Alexa desligar é sim um prompt de conteúdo, tá? Existem muitos tipos de prompts. E esses prompts, eles vão variando de acordo com o que as inteligências artificiais vão evoluindo, né? Então, a gente tem o prompt para produção de conteúdo, né? É o prompt que vai fazer com que a inteligência artificial nos ajude a criar materiais educacionais, né? Nos ajude aí a ter uma solicitação atendida, né? Quando a gente pensa nesses prompts aí de entrada, né, para conteúdo, para qualquer outra informação, quando a gente interage com as inteligências artificiais, o prompt de entrada é o prompt inicial, é a instrução número 1. É a pergunta que indica o que você quer que a sua inteligência artificial faça ou responda, né? A gente tem assistentes virtuais aí, tem a Siri, tem o Google Assistente, e a gente pode começar com Hello Siri, qual a previsão de tempo para hoje? E ela vai te responder, é um comando, né? Um outro tipo de prompt, né, é o prompt em que você vai interagir, por exemplo, com o chatbot, e que você vai, de repente, indicar o que você quer que o sistema faça por você. A gente também tem instrução de tarefa, que é um tipo de interação com a inteligência artificial que pode envolver instruções específicas para realizar uma tarefa. Por exemplo, pedir inteligência artificial para criar o resumo de um texto, pedir inteligência artificial para, de repente, trazer os principais bullet points de um vídeo, né? Então, a gente acaba fornecendo instruções super detalhadas sobre o que deve ser incluído, o que deve ser realizado naquela tarefa. Então, os prompts são uma forma muito comum de a gente iniciar essa interação com os sistemas de inteligência artificial, né? Então, sabendo disso, né? Quanto melhor o prompt, melhor será o retorno da inteligência artificial. Vocês concordam, né? Quando a gente tem esse contexto, né, de se preocupar com a forma de perguntar, a gente também está impactando a maneira como a inteligência artificial é orientada. Então, em termos gerais, sim, quanto melhor o prompt, melhor vai ser o retorno da inteligência artificial, né? Um prompt, claro, específico, bem estruturado, tende a resultar em uma interação com a inteligência artificial mais eficaz, um retorno mais preciso. Obviamente, tem muitas outras coisas que influenciam, mas um bom prompt já é um bom primeiro passo, tá? Pois bem, né? Então, pensando que bons prompts são excelentes caminhos para os retornos significativos, eu trouxe algumas razões, né, pelas quais um bom prompt pode levar ao melhor retorno da inteligência artificial. Por que um prompt bem elaborado, né, uma pergunta bem feita, uma orientação bem detalhada, né, traz para mim um resultado melhor do que um prompt aleatório, né? Primeiro, clareza. Um prompt claro comunica de forma precisa o que você precisa aí da inteligência artificial. Quanto mais específico o prompt, mais exato vai ser o retorno da inteligência artificial. Quanto mais contextual, mais fácil da IA entender e fornecer uma resposta relevante. Falando em relevância, né, é importante que a gente garanta que as informações orientem para um contexto que é realmente útil e natural, né? O prompt soa natural, semelhante ao nosso papo aqui nesse webinar. Então, a gente já teve outros papos aí de linguagem natural, que é o que acontece com os prompts, né? E aí, falando desses prompts,
Eu já passei por algumas características, mas vou revisar, né? A gente já falou da clareza, né? A gente já falou da especificidade, a gente já falou, por exemplo, da relevância. Então, os prompts, quando eles são construídos de maneira detalhada, a gente consegue aí ser mais significativo, né? Então vamos lá, clareza. A gente já falou, um prompt claro comunica de forma precisa o que você precisa da inteligência artificial. Evita mal-entendido ou resposta inadequada, tá? Um prompt que é específico, né? Ele que é exato, ele vai ajudar a inteligência artificial a dar para você o retorno mais exato. Isso vai ajudar a evitar aquelas respostas genéricas ou muito irrelevantes, tá? Um prompt que considere o contexto, né, que fornece para a IA esse contexto, vai ajudar com que ela compreenda as nuances e avalie melhor as necessidades para te fornecer uma resposta mais relevante, tá? Falando em relevância, né? Um prompt bem formulado pode orientar a inteligência artificial na direção certa, garantindo aí que essa inteligência artificial forneça informações ou que realize tarefas que são realmente úteis para você. Naturalidade tem a ver com a linguagem natural, né? Tem a ver aí com todo esse contexto de ser convidado à reflexão, ao direcionamento de aprendizagem, ao engajamento, né? Quando a gente pensa aí na flexibilidade, a gente está olhando para um contexto de inteligência artificial que dá para a gente essa possibilidade, né? De ser mais flexível, de ser mais contextual, de ser mais aí assertivo, né? E aí, para encerrar todas essas características, eu quero falar sobre o estímulo à criatividade, né? O prompt ele pode sim inspirar os alunos a serem mais as respostas a serem mais criativas, né? Os prompts podem desafiar, né, as pessoas a pensarem de forma mais criativa e inovadores. Né? Prompts formulados aí com empatia, considerando as experiências de cada aluno e se incentivando essa abordagem positiva. Bons prompts têm feedback implícito, né, sobre o desempenho dos alunos. Então, é através do prompt que a gente vai ser assertivo aí. Na construção, na criação de um prompt de conteúdo, né? Quando a gente vai criar um prompt, né, então, pensando nessa criação, né, de um prompt, nós vamos entender sobre a composição de um bom prompt, né? E basicamente a gente vai percorrer 6 tipos de informações, né? A primeira delas é que esse prompt, né, ele precisa começar com uma instrução clara ou com uma pergunta que indica o que é esperado, né? Então, vou te dar um exemplo. Descreva os principais princípios andragógicos. Claro, pergunta direcionada, né? Um bom prompt também, em alguns casos, precisam de contextualização, né? Com base nos postulados do autor X, quais são aí as análises da inteligência artificial para a área de tecnologia da informação. É útil fornecer esse contexto do prompt, explicando o que é que você quer que leve em consideração em termos de relevância ou com o que aquilo se relaciona, né? Uma outra importante característica de um prompt bem estruturado, né, é um direcionamento específico. Esse prompt que a gente está desenhando, ele pode incluir orientações específicas, né, para trazer para você um conteúdo bem específico. Por exemplo, identifique as 3 principais causas que levam à evasão e traga sugestões para cada uma delas.
Depois a gente tem o estímulo à reflexão, à análise, né? Bons prompts aí incentivam a pensar criticamente sobre o conteúdo. Então, compare e contraste as diferentes tecnologias que impactaram o design instrucional em relação à inteligência artificial. O feedback implícito, que a gente já compartilhou, né? Certifique-se de que as suas respostas sejam específicas e evidencie fatos históricos, por exemplo. E por fim, o apoio à criatividade, né? Imagine que você está, imagine que você é um analista de treinamento, um designer instrucional. Quando a gente compõe, quando a gente constrói um bom prompt, né? É importante que, além de seguir essas orientações todas, de pergunta inicial, de contextualização, do direcionamento, da análise, do feedback, do estímulo à criatividade, né? Que a gente também considere a habilidade dos nossos alunos, certo? Esse prompt, ele orienta aí a construção, seja do conteúdo, da atividade, da experiência, na direção certa, tá? Vamos dar um exemplo de um prompt? Vamos construir aqui um prompt juntos? Olha só, nós somos aí designers instrucionais responsáveis pelo onboard de uma empresa. A gente precisa construir um conteúdo que vai estar no onboarding de novos colaboradores sobre segurança cibernética. Como é que a gente pode pedir para a inteligência artificial nos apoiar nessa atividade, né? Olha só, primeira coisa, introdução e contextualização, certo? Então, a primeira coisa, né, é pensar o seguinte: o nosso prompt, ele precisa começar com uma introdução que define o contexto da atividade. Desenvolver um curso sobre segurança cibernética para novos funcionários de uma empresa aí de tecnologia, né? Então, a introdução traz para a gente o propósito, fornece um cenário claro para a inteligência artificial, né? Então, essa frase estabelece a conexão, informa para a inteligência artificial o que ela está encarregada aí a nos ajudar a criar, né? Depois, né, tem aí o objetivo do curso, né, que é a segunda etapa, né, ou o segundo elemento da composição do prompt, né? O prompt, ele precisa indicar explicitamente o objetivo do curso, né? Introduzir os novos funcionários aos princípios da segurança da informação. Simples assim. O objetivo é uma direção clara, né? Sobre o público, sobre a direção dos participantes, que precisa ser considerada nesse momento da criação do prompt. Depois eu tenho elementos do curso, né? E aí eu tô falando de utilizando as suas habilidades de segurança cibernética, desenvolva um plano detalhado para um curso sobre o assunto, né? E aí a gente vai pedir os elementos que a gente precisa pedir. Então, listar esses elementos faz total sentido, né? Então, visão geral dos conceitos, atividades práticas, o que você está buscando? Recursos adicionais, estratégia de avaliação. Cada elemento é claramente definido, orientando aí o que precisa ser abordado para a construção desse prompt, né? Olha aí, mais detalhes de elementos, né? Uma visão geral dos principais conceitos de segurança cibernética, uma descrição das atividades práticas, recursos adicionais. A gente precisa dar mais contexto sobre os elementos, né? Então, trazer os principais prompts, dar aí as principais instruções sobre o que a gente está precisando. Depois, considerações importantes, né? Certifique-se das necessidades dos alunos, né? Então, conte um pouco quem são esses alunos. E por fim, né? O toque criativo. E aí o céu é o limite, né? Busque aí trazer um prompt que encoraje a criatividade e a inovação, né? A composição cuidadosa e bem elaborada
desse processo, para que a gente consiga orientar, né, bem esse prompt, essa pergunta, esse momento de interação com a inteligência artificial, traz para a gente a perspectiva de ter um retorno assertivo, criativo, prático e orientado àquilo que a gente solicitou, né? Então, não é tão simples. Olha só, se a gente for levar em consideração esse nosso exemplo de criar para o onboarding um curso de segurança cibernética, levando em consideração todos os elementos que compõem um bom prompt, né? Contextualização, objetivos, os elementos, a descrição dos elementos, considerações importantes que são aquelas informações adicionais para personalizar o retorno, né? E por fim, adicionar um desafio, né? Para a gente ter um prompt bem assertivo, olha como ele é um conteúdo completo. Então, desenhar prompt não é uma coisa simples. É preciso que a gente domine técnicas, desenvolva habilidades de comunicação, desenvolva habilidades aí que vão nos permitir a construção desse prompt, porque a partir da qualidade do prompt é que estará vinculada a qualidade daquilo que a inteligência artificial está perguntando, vai tá entregando para você. Então, se você, designer instrucional, conteudista, professor, está satisfeito com o retorno que a inteligência artificial traz, com aquela pergunta que você faz em uma linha, descreva os modelos de design instrucional, cite os princípios andragógicos, cite os critérios de organização de conteúdos em engenharia educacional, né? Se você está satisfeito com o retorno, você não faz ideia do quanto você vai se surpreender quando você efetivamente interagir com a inteligência artificial através de um prompt de qualidade, né? Através de um prompt aí que é desenhado de maneira intencional, né? E você sabe quem é que determina a qualidade do prompt? Você. Você é designer instrucional, você professor, você instrutor, você facilitador, você que é um especialista, né? Então, a qualidade do prompt é combinada, né, é determinada pela combinação dos fatores que você incluiu nesse prompt. Para a gente chegar naquele contexto de clareza, de relevância, de descrição dos elementos, de criatividade. Então, é você quem precisa dominar para aplicar engenharia de prompt. E aí você sim levar a sua interação com bem no plural, as inteligências artificiais. Aí eu estou falando de inteligências artificiais de vídeo, de texto, de imagens, para o próximo patamar. Você precisa dessa competência para você se colocar no local de destaque, né? Enquanto todo mundo faz aqueles prompts que respondem a mesma coisa para todo mundo, quando você domina a engenharia de prompt, você tem a oportunidade aí de estar em outro local, né? Em termos de estar no local mais elevado, de dar um passo importante aí que vai impactar a sua carreira, tá? Então, antes de terminar, eu quero convidar você a acessar o nosso site www.idi.com.br, tá aqui na descrição desse vídeo. Quero convidar você para baixar 100 prompts de ChatGPT, tem um e-book lá na home, até para você ter uma dimensão de como é que foram criados, fazer um check do combo de características que estão ali dentro de cada prompt. Mas, para além disso, baixar, né, o e-book e conhecer 2 formações, né, de engenharia de prompt. Uma certificação que não tem pré-requisito, qualquer pessoa pode fazer, sobre engenharia de prompt, que é a CEP, Certificação em Engenharia de Prompt, né? Ou, se você quer um conteúdo mais aprofundado, a pós-graduação em Engenharia de Prompt, desenhada para profissionais aí que trabalham com educação, com comunicação, que não tem a competência técnica de desenvolvedor, mas que precisa, de maneira muito assertiva, construir prompts para ter uma interação
produtiva, assertiva, eficaz e eficiente com as inteligências artificiais. Dá uma passada lá, conheça os programas, veja as competências, escolha qual o ideal para você. Tem cupom de desconto, então uma excelente oportunidade para você sair do básico da inteligência artificial que todo mundo faz. O que todo mundo faz não te diferencia. Então você precisa aí ser protagonista no seu processo de desenvolvimento e vem cá, se tornar o designer instrucional produtivo, assertivo, inovador, criativo, porque agora você pode contar com um assistente que vai poder potencializar todas as suas ações e as suas estratégias. Mas lembre, o mais importante disso tudo é você dominar a inteligência artificial e você determinar como é que ela vai te assistir, tá bom? Muito obrigada por ter vindo compartilhar conosco hoje. É sempre um prazer receber vocês aqui e até mais. Tchau, tchau!